Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Você tem facilidade para dificultar as coisas? Me deu vontade de falar sobre isso porque, na maioria das vezes, nós encontramos na nossa jornada pessoas que têm a tendência de tornar algo simples em algo muito complexo. Muitas vezes, coisas que poderiam ser resolvidas assim com um sim, com um não, um talvez, se tornam uma história, uma narrativa tão grande que só dificulta as coisas. Então, essa tendência ela pode surgir por fatores emocionais, por característica da personalidade. Pessoas, às vezes, que são muito perfeccionistas e que são muito analíticas demais. E isso cria uma dificuldade muito grande, não só na comunicação, como também no relacionamento. Você conhece alguém assim? Alguém que tem facilidade para tornar as coisas mais complicadas. E me lembra uma frase que papai gostava muito de falar. A vida é bela. A gente é que complica ela, complicar a vida. Ou ele dizia, a vida é bela. A gente é que peteca ela. Petecar ela, para um bom mineiro, significa bagunçar a vida. E quando fala da vida, nós estamos falando da nossa mente. A nossa forma de encarar as coisas. Nós temos, às vezes, uma mente que ela dá muitas voltas. E isso faz com que as coisas não fluam como elas poderiam fluir. A partir do jeito que cada pessoa enxerga a realidade, nós vamos percebendo que algumas pessoas conseguem criar conexão, ter uma comunicação eficaz, e outras parece que só de abrir a boca já complica tudo. Uma vez eu falei isso para um casal, recém-casados. E ele reclamava, nossa, é muito complicado conversar com a minha mulher. Meu Deus, eu faço uma pergunta, ela vem com uma história tão longa. E às vezes é um padrão da pessoa. Às vezes uma coisa simples, né? Você quer tomar um café? Depois da parte da tarde, assim, eu não gosto de tomar café não, porque atrapalha meu sono. Tem uma vez que eu fiz isso, fiquei a noite inteira sem dormir. Poxa, sim, quero. Não, obrigada, não quero. Mas é muita história, né, que às vezes vem. Você já observou isso? Então, essa complexidade, muitas vezes, pode não ser um defeito, mas um resultado de como o cérebro dessa pessoa processa as informações, as emoções. Tem pessoas que são muito prolixas, não é verdade? Eu acho até que eu já fui mais prolixa do que eu sou hoje. Tem a tendência, assim, de ser muito excessiva nos detalhes, muito exagerada nos detalhes. E isso torna as coisas mais confusas, né? O outro, às vezes, não tem paciência de escutar e a comunicação se perde. Então, eu posso ficar mais atenta a isso. Algumas pessoas, elas querem controlar a situação, garantindo que nada seja esquecido. E, às vezes, a minha mente também, ela é seletiva. Eu posso prestar atenção qual é a pergunta que está vindo e responder aquilo. Ou uma ladainha danada que eu arranjo na hora de pedir algo, eu posso simplesmente fazer o pedido. Eu já falei em algum episódio como que nós mulheres, não posso generalizar, mas é muito comum. A gente às vezes reclama muito e tem dificuldade de falar o que a gente quer. Quando a gente aprende a transformar reclamação em solicitação, o que acontece? A gente minimiza, né, todos os ruídos da comunicação. A gente às vezes reclama muito. Eu tenho vários exemplos assim de como que eu era antes da PNL, como eu fui me tornando. Às vezes eu reclamava, poxa vida, vocês também não me ajudam. Eu falava com meus filhos, olha que bagunça que tá esse quarto, olha que vocês não colaboram, e aquela ladainha cansativa. Depois eu aprendi, filho, faz uma gentileza, coloca sua mochila no lugar. Filho, dá uma ajeitada nesse quarto. Entende? Então a pessoa fala, ou você pode fazer tal coisa? E a pessoa, não, mamãe, agora eu não posso. Ok, mas você já transformou num pedido. Muitas vezes o outro está esperando você falar o que realmente você quer. E nem sempre a gente consegue. Se a gente não faz um trabalho para se auto-perceber, pode ser que a nossa comunicação mais cansa o outro do que faz fluir, né? Veja como é interessante. Quando uma pessoa passou por situações na vida, eu trabalho com PNL, Programação Neurolinguística, há um bom tempo. Já formamos mais de 200 turmas. E o que a gente percebe? Às vezes, quando nós passamos situações, tipo na infância,
onde você é criticado, você é humilhado, onde alguém te expôs de uma forma injusta, é muito comum uma simples pergunta ser como um gatilho que leva você a querer se proteger, a querer se defender. A pessoa às vezes entra num modo de reatividade desnecessária, porém a pessoa às vezes não tem consciência disso. Você faz uma pergunta para a pessoa, né? Eu deixei meu celular aqui, daqui a pouco a pessoa, poxa, você, né, acha que eu vou mexer nas suas coisas? Não sei o que e tal. Parece que quanto mais a pessoa tem feridas não curadas, autoestima baixa, mais ela fica justificando, às vezes, uma coisa extremamente simples. Então, a mente, ela cria mecanismo de defesa quando ela tem alguns registros assim, né? E essa defensiva pode ter a ver com a pessoa que passou por situações complexas, né, difíceis na vida e não tratou isso ainda. E pode ser também uma forma da pessoa se defender. Ela cria uma determinada barreira para poder não ser atingida. Às vezes até uma coisa simples, a pessoa manda um WhatsApp fazendo uma pergunta de uma forma direta e a pessoa que recebeu a pergunta está assim, nossa, essa pessoa é muito seca, não me deu nem um bom dia. Então coisas assim que fazem às vezes a pessoa sofrer uma coisa que poderia ser muito simples. Nós precisamos aprender a separar o bagaço da essência. Na comunicação tem muito disso. Quanta coisa a gente fala que não é útil para nada. Às vezes só complica as coisas. Às vezes a pessoa está diante de você e ela fala assim, eu não sei se você vai gostar disso que eu vou falar, ou eu não sei se você curte tal música. Por que não olha para a pessoa que está na sua frente e fala assim, você curte tal música? Não seria um jeito mais simples? A peneira a gente chama de alucinação, quando a gente fica achando que sabe o que o outro sente ou não. Então, se eu transformo isso em perguntas, tudo pode ficar mais fácil. Uma forma muito inconsciente que as pessoas têm para evitar ser criticada é tornar algo que é simples, tornar aquilo complexo. E quando você vai ver, a pessoa está cheia de ideias e sentimentos, né? Hoje eu atendi uma pessoa muito querida e ela falava cada coisa assim que não tinha a ver com ela, né? Ela falava, por exemplo, esse ano está sendo muito difícil para mim. Ela tem uma empresa. Eu falei, você está sem cliente? Não, estou com muito cliente. Então, o que especificamente está difícil? E conversando com ela, ela percebeu que ela tem a habilidade de complicar, de dificultar algo que poderia ser mais simples. Então, esse negativismo, né, esse pessimismo que às vezes gruda na nossa mente, a gente precisa olhar para ele e falar, peraí, isso aqui não sou eu. Essas coisas que eu estou pensando, esse diálogo que eu estou lendo, não me ajuda, não me nutre. Então, como que eu poderia usar as coisas com mais simplicidade? Como é que eu posso simplificar a vida? Como é que eu posso parar de colocar tanto obstáculo, dificultar tanta coisa que poderia fluir? Às vezes a pessoa tem assim, eu acho que fulano não gosta de mim. Aí ela começa a historinha. Não, acho que não gosta, porque o cara mal me cumprimenta. O cara, peraí, respira, vai lá, fala com a pessoa, sabe, cumprimenta e pergunta, você tem alguma coisa contra mim? A pessoa, não, de jeito nenhum, eu achei que você que tinha contra mim. O que a gente percebe? A gente projeta no outro nossas questões mal resolvidas. E é muito comum, quando eu fico criticando, julgando o outro, é porque eu tenho algo em mim, que uma necessidade não atendida, algo em mim que não foi curado. E o outro está ali só para me mostrar. Olha, você tem essa situação aí para olhar para isso. Então é muito legal quando eu aprendo a refinar meu olhar, quando eu aprendo a simplificar as coisas. É tão interessante como às vezes um casal que não busca essa evolução, esse crescimento, é incrível como que tem uma relação que às vezes vai ficando tóxica, vai ficando difícil, simplesmente porque não aprendeu a ter esse olhar genuíno, a fazer as perguntas, a questionar as intenções, a buscar entender o que faz o outro agir desse jeito. Aprender a simplificar, a sair dessa complexidade, dessa defensiva que tanto prejudica a relação. Às vezes a gente vê um relacionamento se deteriorando, porque não entendemos ainda essa dinâmica.
né? Essa dinâmica que nós podemos criar de um jeito diferente. Agressor, vítima, agressor. Eu tô desse jeito porque a vida tá difícil. A vida é isso que pulsa dentro de mim. Se ela é difícil, tem que mudar a forma de encarar as coisas. É simples, mas nem sempre é fácil. Porque o nosso cérebro, às vezes, ele tá treinado para olhar para a dificuldade, né? Muitas vezes, né? Uma coisa que poderia ser tão simples assim. E a gente não consegue. Por quê? Porque não temos essa autoconsciência. Então eu convido você a dar uma pausa. Perceba o que você está ruminando aí internamente. Perceba como que você pode fazer com que as coisas sejam mais diretas, mais fáceis, né? Se tem alguma coisa que você sente que está justificando demais, que está criticando demais, que está gerando uma certa insegurança, um certo medo, esse pode ser um bom momento para você identificar qual é a origem dessa complicação. Eu posso olhar para esses meus padrões de pensamentos, sentimentos, comportamentos, crenças. Peraí, não, deixa eu simplificar isso. Isso é lá do passado. Deixa eu deixar o passado no passado. Eu posso desconstruir isso, dando um surto de lucidez na minha mente, como eu já falei em alguns episódios quando eu falava sobre crenças. Olha para isso, peraí. Isso que eu estou pensando. Está facilitando ou dificultando as coisas? O quanto que eu estou me colocando numa situação em que eu estou deixando a minha visão mais obscura, que eu não estou conseguindo enxergar. Como seria se eu focasse no meu momento presente, aqui e agora? Respire. Qual a emoção que está aí? Como que eu posso mudar esses pensamentos que às vezes são tão prolixos para pensamentos de gratidão? Como é que eu posso permitir que a simplicidade possa ser cultivada? Como seria se eu aceitasse mais aquilo que eu não posso mudar? Que eu tivesse mais autoempatia, me acolhesse com mais carinho. E tivesse também empatia pelas pessoas que estão contracenando comigo no palco da minha vida. Como seria se eu passasse a entender melhor, a fazer perguntas ao invés de julgar, né? Isso tudo pode aliviar uma frustração que às vezes eu estou experimentando por causa desse congestionamento que eu crio na minha mente. Na minha mente só tem eu, mas às vezes eu crio um engarrafamento nela. Então, aprender, manter uma comunicação mais clara, fazer perguntas diretas para que eu possa guiar o foco da conversa. Eu vou percebendo que a beleza da vida está muitas vezes nas pequenas coisas, na simplicidade. Eu posso descomplicar a minha mente e isso vai refletir de uma forma muito positiva nos meus relacionamentos. Eu posso ficar atenta. Peraí, isso que eu estou colocando a minha atenção agora é essência ou é bagaço? Me fortalece como um ser humano ou me enfraquece? E isso vai permitindo um processo de autocura. Nós sempre temos escolhas. Se eu não posso mudar o outro, se eu não posso mudar o ambiente, eu posso simplificar. Aquilo que não mudo, eu aprendo a aceitar. Não é verdade? Me deixa saber se fez sentido para você e se você, assim como eu, pode desfrutar da beleza da vida. Entender que a vida é bela e a gente não precisa complicá-la ou petecá-la, como você preferir. Se você quer entrar no processo de autoconhecimento para ter uma comunicação ainda mais eficaz, para poder simplificar a vida e os relacionamentos, a dar importância àquilo que realmente tem valor, àquilo que realmente importa, vai lá para o meu Instagram, luisalopes.pnl. Manda uma mensagem para mim. Eu estou aqui para te apoiar. Um beijo bem carinhoso e priorize você.